Agora dá pra enxergar. Provavelmente isso daí é um movimento de extrusão e aquele que é o I. A tecla I, no caso. Não diga que isso é uma colher. Uma colher. Cria um objeto simples para começar com colher. E aí o que eu quero mostrar é basicamente os métodos da gente fazer a modelagem, fazer a edição. Peguei meu objeto aqui. Vou colocar aqui. Aqui, com apenas extrusão, eu consigo fazer o corpo de uma colher. Porém, a colher, querendo ou não, ela tem uma profundidade, ela tem leves furos que a gente mexeria e que, se fosse fazer um por um, poderia ser um pouco mais complicado. Além de que respeitar as normais pudesse dar um erro no processo, como eu vi muita gente fazendo, inclusive no guarda-roupa, onde faces se sobreporam, o que é interno e figura externa. E para isso, a gente tem a edição proporcional dentro do Blender. Como isso acontece? Aqui embaixo, ao lado do vértice, arestas e faces, você tem essa opção aqui, nessa bolinha, chamada Proportional Editing, ou seja, edição proporcional. Aqui a gente vai basicamente utilizar o enable, o disable. E o que é que isso faz? A partir do momento que eu seleciono, que eu ativo o enable na medição proporcional, eu seleciono, por exemplo, um aresta, eu tenho controle de tudo ou quase tudo que está ao redor. O que é que vai definir essa área? O próprio scroll de mouse, que possa aumentar o quanto eu quero abaixar, qual é a área proporcional que eu quero transferir, posso aumentar ou reduzir. Tranquilo até aí? Sim. A execução proporcional vai funcionar para faces, vai funcionar para arestas, para vértices. Você não tem controle sobre tudo, ou da redondeza da seleção do resource.
linha do verso pertence. Tá? E aí, o que você pode fazer com isso? Separa os objetos caso sejam na mesma camada. Ah, não. Mas ninguém lembra, tudo bem. Isso. Vamos lá. Todo mundo lembra que no Edit Mode eu crio diversos objetos. Se eu crio diversos objetos aqui dentro, todos eles vão pertencer à mesma camada. Mas depois eu volto para o outro objeto, eu vou tudo junto. O que eu vou fazer aqui? No Edit Mode, eu coloco o cursor. Gente, eu coloco o cursor em cima do objeto que eu quero separar. Aperto L para fazer a seleção dele, mas a seleção tem que estar apenas aqui. Então você aperta A para selecionar tudo, A para selecionar, L seleciona apenas ele, e quando eu aperto o P, ele aparece a janela de Separate, para separação. E por enquanto, como não estamos trabalhando com materiais ou com partições, pedimos por seleção. Agora, nós temos o objeto separado. Mas devido à origem dele, devido a todo o processo e que foi criado dentro de outro objeto, você percebe que o ponto de origem dele está em nada. O que a gente vai fazer? Em Tools, na aba de Tools, a gente vai setar a origem dele para a geometria. Agora, a gente tem a origem junto à geometria. E aí, outra coisa que a gente também podia fazer. O objeto se perdeu, mas eu tenho um ponto de origem. Pode fazer um objeto para a origem. E aí, só para quem não faz ideia do que a origem é, a origem é o seu nome de modificação. Então, eu quero só rotacionar o objeto no eixo dele. Ele vai se basear no ponto de origem. Aqui não vai demorar, aqui só vai girar. Mas queria girar o negócio, ele está fazendo um efeito de rotação, afirmação, e não vai. Deve provavelmente porque sua origem está fora de eixo. Mesma coisa. Volta cá, pressiona L, aperta P, separa a seleção, volta para o objeto. Agora tem resumindo.
ideia da edição proporcional. Vou conversar com o público. Vou fazer algumas modificações.